nós vamos falar sobre Mindful Eating e Mindful Eating para transtornos alimentares, tá certo? Vamos tentar em 40 minutos fazer um overview muito rápido sobre essa temática. Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês é que Mindful Eating, junto com Intuitive Eating, são abordagens não dieta, né? Então, o que é uma abordagem, né, de alimentação que não tem a ver com dieta? De propósito, eu coloquei logo essa feijoada aqui na capa para a gente dar uma olhada para isso, né? Então, por que hoje em dia estão surgindo abordagens não dieta? Então, eu queria trazer essa reflexão aqui para a gente, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 85% dos obesos que seguem dieta para emagrecer fracassam na manutenção de um corpo mais magro, né? Então, isso é um dado muito alarmante, né? E que traz para nós, cientistas, a possibilidade de refletirmos por que tanta dieta se dieta não faz o resultado, não traz o resultado que a gente gostaria que trouxesse. E, pelo contrário, tem trazido muito sofrimento, né? Então, eu venho com essa pergunta, né? Por que nós fazemos dietas hoje em dia? Por que existe a cultura da dieta? Vocês já pararam para pensar um pouco sobre isso? Alguém toparia falar um pouquinho sobre por que a gente faz dieta hoje em dia? Professora, estaria bastante associada à questão do próprio imediatismo? É para a formatura, é para o casamento, uma coisa mais imediata, me veio à cabeça. Legal, isso mesmo, né? Um dos objetivos da dieta é isso, né? Você restringe loucamente tudo que você come para você ter um objetivo a curto prazo muito rápido e que não necessariamente vai ser duradouro, né? Certo? Legal. E que mais? Por que mais que a gente faz dieta, gente? Tá na moda fazer dieta. Fazer dieta. E ter que tá cultuar o corpo. Cultuar o corpo. Exato. Porque está na moda a gente cultuar um corpo, um estilo de corpo, né? Professor, eu complementaria também dizendo que isso faz parte, esse fenômeno faz parte também, né, de um mercado, né, e que também já trabalha com a inteligência, né, que já trabalha também com a tecnologia da informação a seu favor, né? Então é um comércio também dentro de todo esse espectro, né, de imediatismo e tudo mais. Então, é fruto de um padrão de corpo, né? Digamos assim, desejado e almejado, e também fruto de um capitalismo, digamos assim, que provoca em nós, né, esse desejo, digamos assim, de consumir, né? E de tentar encontrar soluções para tudo isso, né? É como se o mesmo sistema que adoece a gente quer nos oferecer a salvação. Mais ou menos isso? Sim. Sim, né? Eu acho que tem que pensar também no conceito de dieta, viu? Porque talvez o conceito moderno de dieta não case com o conceito antigo, ou um conceito de dieta saudável. O que é dieta, né? Aí, cara chato, né? Eu não sou filósofo, não, desculpa. Nada, que isso, é isso mesmo, né? Porque quando a gente vai estudar nutrição na academia, a gente entende que dieta é a alimentação habitual de um indivíduo. Mas no popular, dieta hoje em dia significa outra coisa, né? Esse termo foi mudado, foi trocado por um outro conceito, por um conceito em que a gente tem restrições, né? E a gente tem limitações importantes, tanto de energia quanto de tipo de alimentos que a gente está comendo, né?
E isso tem a ver também, pessoal, né, com todo esse sistema alimentar que vem mudando ao longo dos milênios, vamos dizer assim, né? Então, antes de eu falar, Márcia, por favor, eu vi que você levantou a mãozinha. Bom dia a todos. Obrigada, Érica. Mas aí eu penso que ainda que desmistificar muito, né, sobre dieta e regime. Quando a gente fala regime, dieta, a gente já liga ao regime, né? Isso me dá até um faniquito de pensar assim. É verdade. Desmistificar. Exatamente. Também. E às vezes impressionante, né, quando você fala isso, o poder de uma palavra, como uma palavra pode despertar na gente tanta coisa, né? Aí vai mexer na boca, pronto, mexeu na emoção, mexeu no humor, mexeu em tudo, exatamente, né? Então hoje a gente tem esse culto ao corpo e ao mesmo tempo a gente tem uma prevalência aumentada de obesidade, cada dia maior, ao ponto da gente falar que a gente vive uma epidemia de obesidade hoje no nosso planeta, né? Então, se a gente for fazer uma reflexão, uma breve reflexão da nossa história com o alimento, nós começamos caçadores, coletores de alimentos, né? A gente começou coletando o alimento na selva, na floresta, depois caçando esse alimento, depois cultivando esse alimento por meio da agricultura, depois domesticando os animais, né? Desenvolvemos estratégias para dominar o fogo e manipular os alimentos a partir do fogo. E assim a gente foi mudando a nossa relação com o alimento, a gente foi começando a tirar ingredientes de determinados alimentos, e a partir desses ingredientes a gente foi fazendo receitas, fazendo novas preparações de alimentos. E aí começaram a surgir os gourmets, né? Os chefes de cozinha, começaram a surgir a comida sofisticada, e a gente foi se relacionando com isso, e aí chega um momento em que as cidades começam a ser criadas e a industrialização começa a fazer muito parte da nossa vida e da nossa realidade, e de repente a mulher sai de casa e começa a trabalhar. E aí a relação de todo mundo com a comida muda de novo. Muda a relação dessa mãe, muda a relação da família, muda a relação dos filhos, muda toda a nossa relação com o alimento. E a gente entra num ritmo, né, cada vez mais frenético de produção, de desenvolvimento, e cada vez menos tempo vai nos sobrando para essa etapa da nossa vida que é a alimentação. Não é verdade? E essa alimentação, então, vai ficando do jeito que dá, na hora que dá, no momento que dá. E aí a gente começa a ver que essa indústria maravilhosa, né, que a gente estava falando, essa indústria que nos adoece, ela também tenta trazer a salvação, e ela começa a criar o fast food, ela começa a criar o alimento ultraprocessado, o alimento barato, que tem uma longa duração de prateleira e que é cheio de aditivos químicos, gorduras saturadas, sódio e tantos outros ingredientes, né, que fazem mal para a nossa saúde. E a gente começa a ficar refém desse tipo de alimento, desse estilo de alimento. E aí chega o iFood, que é mais uma modernidade, então a gente não precisa mais nem sair para comprar, esse alimento bate na minha porta do jeito que eu quero, na hora que eu quero, né? E a gente vai se transformando, e a nossa relação com o alimento vai mudando, e vem mudando, e vem mudando, e vem mudando. E a gente vai ficando cada vez mais pressionado. Por um lado, eu tenho um alimento gostoso, calórico, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, que não me dá trabalho nenhum. E por outro lado, eu tenho uma cultura de um corpo que me obriga a ser X, Y, Z. E eu fico ali no meio, né, dessas forças, tentando administrar tudo isso. E eu vi recentemente numa reportagem dessas, qualquer de internet, falando assim, dieta é um dos produtos que os consumidores compram, né? Que é um dos únicos produtos que os consumidores compram, e que se der errado, a culpa é exclusivamente do sujeito. E o vendedor não tem culpa nenhuma em relação a isso,
né? E a gente para e pensa, caraca, o que que é isso, né? Então, se você não dá conta, o problema é seu, porque hoje existe, né, Opa, perdão. Existe o lema: força, foco e fé. Com essas três palavras, tudo dá certo na sua vida. Então, se você não está dando certo, é porque você não tem força, ou você não tem foco, ou você não tem fé, ou não tem nenhum dos três. Não é verdade? E isso vai nos responsabilizando de uma forma absurda para um padrão de corpo, para um padrão de alimentação, para um monte de padrões, e a gente não se encaixa em nada disso. E, na verdade, o tiro sai pela culatra e a gente começa a ter atitudes alimentares ainda mais negativas diante dessa loucura, digamos assim, né, que nós estamos inseridos nesse momento. Esse raciocínio que eu estou fazendo até agora está fazendo sentido para vocês? Sim. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Está perfeito. Eu achei interessante isso que você comentou, né, de que a culpa é nossa caso não der certo, né, porque o ser humano tem muito disso, de sempre querer achar a culpa no outro, nunca a culpa é nossa, sempre aconteceu alguma coisa por algum motivo externo, a gente nunca pega aquilo ali, né, então talvez só de mudar essa forma de enxergar já pode ajudar, né, as pessoas que buscam uma dieta, algo do tipo. Exatamente, muito legal. E Mindful Eating tem muito a ver com isso, mudar a forma de pensar e a forma de se relacionar com toda essa questão, com toda essa massificação, com toda essa pressão que nós vivemos na nossa sociedade hoje em dia, né? Então, a gente tem aqui, né, esse artigo que fala sobre a relação do estresse que nós vivemos com o advento da obesidade. E quanto mais estressada estamos, mais excesso de peso adquiriremos, digamos assim, porque o estresse afeta a nossa cognição, que afeta o nosso comportamento, que afeta os hormônios que são produzidos pelo nosso corpo, que afeta toda a nossa fisiologia e nos leva, né, ao surgimento de corpos cada vez com mais acúmulo de gordura, né, no seu organismo. E a gente sabe o tanto que isso é maléfico, o tanto que isso não faz bem, né? E aí, pensando na mente dessa pessoa, né, como a gente tem realmente vias de reforços, né? Então, muitas vezes o afeto positivo, ou seja, um evento positivo, como, por exemplo, comer uma boa comida, vai me deixar feliz e relaxado, e vai aumentar a minha ânsia por comer e vai fazer com que eu coma em excesso. Né? Ou, às vezes, uma pista neutra, como, por exemplo, eu vou à padaria, eu estou bem, estou tranquilo, mas aí eu começo a ver alimentos deliciosos naquela prateleira e tudo aquilo começa a mexer comigo e a minha ânsia por comer cresce e eu como em excesso. E da mesma forma, pistas negativas, né? Como emoções negativas, como, por exemplo, né, uma briga com o chefe, pode desencadear um afeto negativo no meu corpo, eu posso me sentir altamente estressado e, por estar estressado, também aumentar a minha ânsia por comer, e eu acabo comendo em excesso e vou intensificando todo esse quadro que nós estamos falando. Então, a gente começa a perceber que a mente, os nossos pensamentos e as nossas emoções em relação a tudo que nos cerca tem uma influência e um papel muito importante no nosso comer, na nossa comida. Como alguém falou aí no início, mexeu na comida, mexeu em tudo. Na verdade, porque a gente vai aprendendo ao longo da vida a se autorregular por meio do alimento. Gente, a gente tem que pensar que depois que a gente respirou quando nascemos, a segunda coisa que a gente fez foi receber comidinha, né? E foi muito prazeroso receber essa comida. Então, a gente tem sim uma ligação emocional e afetiva com o alimento muito forte. E a gente vai trabalhar a partir desse entendimento, desse conhecimento, para usar tudo isso a nosso favor. E não sermos levados pela correnteza como estamos sendo levados ultimamente, né? Para lá e para cá e sem raciocínio nenhum, né? Então, essa perspectiva negativa, ela vai repercutindo no nosso consumo alimentar em geral,
o que contrasta com a alimentação como uma atividade prazerosa e que contribui para o bem-estar das pessoas. E é isso, né, gente? A gente vai perdendo prazer em comer. Até mesmo quando estamos comendo algo que gostamos, já vem a culpa. E a gente já sente a culpa e nem tem mais prazer. E dos maiores benefícios de uma alimentação adequada e saudável seria trazer prazer para quem está consumindo, né? E a gente vai vendo tanto que a gente está distante e afastado desse prazer em comer, por conta de tudo isso que nós estamos vivendo, né? Então, a gente tem já mapeado 2 estilos alimentares que são inadequados em pessoas que têm excesso de peso. Diante dessa história toda, ela decide restringir excessivamente a alimentação dela, né? E tem outras pessoas que, diante dessa história toda, se desinibem de forma emocional, por conta de coisas emocionais ou por conta de pistas externas, né? Por conta de eventos externos que estão acontecendo em volta dela, ela se desinibe e ela come demais. Então, esses dois comportamentos, ou eu restringo demais, ou eu solto as rédeas e como demais, os dois são, digamos assim, faces de uma mesma moeda, tá bom? E aí eu queria mostrar isso para vocês. Tá certo? Então, sempre que eu restringo demais a minha comida, aumenta o meu desejo pelo alimento. Né? Só se eu falar para vocês assim, gente, olha, a partir de amanhã, ninguém mais aqui vai comer batata frita com milkshake, né? Caramba, eu nem estava com vontade de comer batata frita com milkshake, mas de repente me veio um desejo de comer batata frita com milkshake, porque eu fui para esse movimento da escassez. Né? Então, a gente aumenta o nosso desejo, que vai fazer com que a maioria das dietas dure 3 semanas, 1 mês, aqueles mais fortes 3 meses, não é verdade? E depois vem aquela desinibição e a pessoa come, né, bastante, e isso vai gerando um ciclo, tá certo? A restrição leva à desinibição, a desinibição leva à culpa, e a culpa me faz restringir de novo. E assim eu fico nesse ciclo de sofrimento psíquico indefinidamente, né? E isso pode acabar gerando transtornos alimentares nas pessoas. Então, pessoas podem viver nesse ciclo sem ter nenhum transtorno alimentar, mas podem acabar desenvolvendo transtornos alimentares por conta desse ciclo. Né? Então, os transtornos alimentares, eles são transtornos psiquiátricos graves, caracterizados por comportamentos anormais de alimentação ou de controle do peso. Todos eles prejudicam consideravelmente a nossa saúde, perturbam o nosso funcionamento psicossocial, muda muito de um gênero para o outro a forma como que eles se manifestam, normalmente nos homens muito a ver com ganho de musculatura e na mulher muito relacionado com a perda de gordura, né? A prevalência é moderadamente alta, embora a gente saiba que a maioria dos indivíduos afetados não se apresenta para o tratamento, ele não busca tratamento, ele não quer se tratar, né? Ele fica quietinho. Então, a gente não sabe exatamente qual é a prevalência, né, desses transtornos. E sempre estão associados, sempre não, né? Estão associados com transtornos de humor, de ansiedade, transtornos do neurodesenvolvimento, uso de álcool ou outras substâncias e transtornos de personalidade. Então, 70% dos transtornos alimentares, eles vêm associados com essas outras comorbidades psiquiátricas. Tá certo? Segundo o DSM-5, né, que a Karen já citou, a gente tem anorexia, bulimia e transtorno da compulsão alimentar periódica como sendo os principais transtornos alimentares, e temos também o comportamento restritivo evitativo, pica, e o transtorno de ruminação. Pica é o desejo incontrolável de consumir coisas que não são necessariamente alimentos, e o transtorno da ruminação é, mesmo sem ter desejo, o alimento fica regurgitando na sua vida. Né? Então, eu não vou falar sobre eles, não é o objetivo da nossa aula, mas só citar que eles existem e eles estão muito atrelados ao nosso estilo de vida e também estão atrelados a comorbidades psiquiátricas, certo? Longos períodos, né, de sintomas
eles pioram ainda mais a qualidade do tratamento. Então, quanto mais tempo aquela pessoa fica no transtorno alimentar sem iniciar um tratamento, mais difícil vai ser a sua recuperação. E, por outro lado, a intervenção precoce melhora os resultados desse tratamento, né? E essa revisão de transtornos alimentares, né, publicada no Lancet em 2020, diz que uma série de intervenções emergentes abordam aspectos comportamentais, psicológicos e biológicos de transtornos alimentares para essas populações. Então, a gente vê aí essa necessidade de fazer intervenções que tenham a ver com aspectos comportamentais e psicológicos, além dos aspectos biológicos, né? Então, é necessário um medicamento, é necessário uma equipe multidisciplinar e outras abordagens também são necessárias para que a gente possa trabalhar, né, esse transtorno alimentar. Existe também já na literatura, né, a associação entre o estilo de apego inseguro e a prevalência de sintomas alimentares disfuncionais, mostrando, né, que desregulação emocional, sintomas depressivos, insatisfação corporal, neuroticismo, perfeccionismo e atenção plena, né, podem ser mecanismos psicológicos, baixa atenção plena, né, e comparação social, podem ser mecanismos psicológicos essenciais para explicar os caminhos pelos quais esse apego inseguro pode aumentar a vulnerabilidade para esses sintomas alimentares disfuncionais. Aqui é um estudo que traz as alterações neuronais que acontecem na atividade cerebral, no metabolismo e na conectividade entre esses neurônios, fazendo com que a funcionalidade do cérebro mude, tá certo? Quando as pessoas são afetadas pelo vício em comida. Então, vejam que traz transtornos, traz modificações, inclusive neuronais, né? Para todo esse quadro. E o mindfulness já tem alguns estudos que estão trazendo essa associação positiva entre mindfulness e a psicopatologia desses transtornos alimentares, tá certo? Esse estudo, ele traz, essa revisão, ela traz que a atenção plena é inversamente associada à psicopatologia dos transtornos alimentares e que as facetas do mindfulness, de não julgar e agir com consciência, são as que tiveram uma correlação mais forte com essa psicopatologia dos transtornos alimentares. E a baixa atenção plena também está mais fortemente associada à insatisfação corporal, compulsão alimentar, alimentação emocional ou alimentação externa. Então, o estudo termina dizendo que nossas descobertas sugerem que direcionar a atenção plena pode ser promissor no alívio da psicopatologia dos transtornos alimentares. Então, agora a gente volta, né, depois desse overview, para nosso tema inicial, que é o Mindful Eating, né? E agora vamos tentar entender como essa abordagem pode nos auxiliar, né? E pode ser uma luz no fim do túnel, digamos assim, desse movimento que nós estamos vivendo tão complexo na nossa sociedade nas últimas décadas, né? Então, o Mindful Eating, ele tem como princípios ajudar a encontrar e a depender de uma sabedoria que todos nós já possuímos em nós mesmos, que é essa sabedoria da autorregulação, de fome, de saciedade. Ajudar a gente a cultivar a nossa sabedoria, tanto interna quanto externa, que também a sabedoria externa tem a ver com as decisões que nós tomamos em relação aos alimentos. Descobrir quais são os seus padrões alimentares e como você pode mudá-los ao longo da vida. Então, o Mindfulness nos ajuda muito a compreender por que nós nos alimentamos do jeito que nós nos alimentamos hoje, né? Tem como princípio também nos ajudar a desenvolver uma relação mais natural e equilibrada com a comida, né? Sem esse ódio, sem esse medo, sem essa culpa e sem essa raiva por esses alimentos. Promove muito autocuidado e autoaceitação e um comer visando a qualidade e não a quantidade dos alimentos, né? Que também é uma coisa que está muito associada ao desenvolvimento do nosso gourmet interno e ao resgate do prazer em comer. É muito mais importante para mim que eu tenha prazer em comer do que eu fique pensando na quantidade do que eu vou comer. E, por fim, fazer as pazes com a comida e também com o próprio corpo.
né? Então, eu sou suspeita para falar, gente, eu acho tudo isso lindo demais, né? E a gente tem a arte da presença enquanto come, como sendo talvez uma definição mais filosófica do mindful eating, né? E a gente tem até um artigo com esse nome, né? E ele traz, né, que o objetivo da alimentação consciente não é perder peso, embora seja altamente provável que aqueles que adotam esse estilo de alimentação acabem perdendo peso. A intenção é ajudar o indivíduo a saborear o momento e a comida e a estimular sua presença plena para a experiência da alimentação. É uma abordagem à comida, que se concentra na consciência sensorial dos indivíduos sobre a comida e na sua experiência sobre a comida. Então, a gente vai ver isso, né, que todos os sentidos devem estar ativados quando eu estou vivendo essa experiência com a alimentação. E a atenção plena é um comportamento orientado para o processo e não para um resultado, que é o oposto da dieta que a gente vinha conversando lá no início, né? O objetivo da dieta é o resultado, né? E o objetivo da atenção plena é trabalhar o processo, é o como eu vou caminhar durante essa jornada, como eu vou me relacionar com os alimentos, com o meu corpo, com os meus sinais internos, com os sinais externos, com as pistas alimentares, né? E esse artigo traz, né, um link do Mindful Eating com as atitudes do Mindfulness, que nós já conhecemos, né? Eu imagino que vocês já estejam carecas de saber, mas o Mindful Eating também nos convida a não julgar a experiência que estamos tendo, nos convida a desenvolver paciência conosco, com o nosso processo de mudança de comportamento alimentar, nos convida a desenvolver uma mente de principiante quando formos comer qualquer alimento e não trazer aquela velha opinião formada sobre aquele alimento quando eu vou comer, né? Eu me dar a abertura para experimentar aquele alimento, aquela preparação, e não me conectar com o que eu já sei sobre aquele alimento e aquela preparação. Né? Então, Mindful Eating também vai nos auxiliar a confiar no nosso corpo, confiar nos nossos processos internos de fome e de saciedade. Né? Em caso de transtornos alimentares, isso é um pouco mais delicado, porque vocês viram aquelas alterações a nível cerebral. Então, realmente, os sinais internos de fome e de saciedade estão comprometidos, mas nada que um treinamento constante, regular, com amorosidade, não faça com que a gente possa resgatar tudo isso, tá certo? É importante a gente pensar que é um movimento sem esforço, em que é o meu desempenho, o meu objetivo, ou o meu desempenho, a minha performance, não tem que estar em primeiro lugar. O que tem que estar em primeiro lugar é a minha experiência. É que experiência eu vou ter com aquele alimento. Né? Trabalhar a nossa aceitação de quem somos, do jeito que somos, e das coisas como são, e deixar ir aquilo que não é importante naquele momento quando a gente está se alimentando. Então, a gente tem os elementos da atenção plena, de consciência do momento presente, de aceitação e de descentramento, também inseridos dentro da prática do Mindful Eating, certo? Agora, tem uma pequena diferença entre Mindfulness e Mindful Eating que esse artigo traz, e eu acho legal trazer aqui para vocês, tá certo? Primeiro, que a diferença de atenção de Mindfulness e Mindful Eating, a primeira diferença que ele traz, né, para a gente refletir, é que a alimentação consciente é uma prática baseada em eventos que ocorrem exclusivamente quando a pessoa está comendo. Enquanto as práticas de atenção plena, mindfulness, de uma forma geral, não requerem nenhum outro evento sincronizado. Né? Então, mindful eating vai acontecer quando eu estiver com o alimento. Então, e mindfulness vai acontecer em qualquer situação, em qualquer momento. Então, tem essa pequena diferençazinha. E também a maneira como alguém responde a essas sugestões fisiológicas nas práticas de atenção plena e na alimentação consciente é de alguma forma diferente. Então, por exemplo, em Mindfulness, eu aprendo a reconhecer o que eu estou sentindo de sensação física e a não fazer nenhum julgamento sobre isso. No Mindful Eating, eu vou precisar me conectar com a minha sensação interna de fome e me conectar com a minha sensação interna de saciedade, e eu vou precisar fazer um julgamento.
enquanto eu estiver comendo. Porque eu vou precisar julgar se está na hora de eu continuar comendo, se está na hora de eu parar de comer, se está na hora de eu começar a comer ou não. Então, eu vou entrar em contato com a experiência, mas vai ser necessário que eu faça algum julgamento enquanto eu estiver nessa prática. Certo? E aqui, né, trazendo essa associação do Mindful Eating para esses nossos 3 grandes momentos do Mindfulness. O presente momento, né, a consciência do momento, sempre muito associada às propriedades sensoriais do alimento, sempre muito associada às nossas sensações internas de fome, de saciedade, de sede, e também muito consciente das pistas, né, que podem estar, pistas como se fossem gatilhos, vamos falar assim, dos gatilhos que podem estar atuando em mim e que podem estar me levando ao desejo de comer. Então, essa consciência do momento presente vai me ajudar nesses 3 grandes momentos. A aceitação. Então, nós vamos cultivar muito a aceitação, principalmente quando houver o desejo, a fissura pelo alimento, né? Aquela fissura muito grande. Então, eu quero fugir da fissura, eu quero fazer qualquer coisa para não entrar em contato com a minha fissura, né? E nem com os pensamentos relacionados a esse desejo de comer. E o convite do Mindful Eating é para que eu olhe para essa fissura, para que eu surfe na onda dessa fissura e que eu possa entender por que essa fissura veio, como ela se manifesta no meu corpo e para onde ela vai, à medida que a gente vai deixando com que o tempo vá passando. E isso já nos leva ao 3º ponto, que é o do descentramento, né? E a gente vai se descentrando e você vai começando a perceber que você não é o seu desejo, você não é a sua fissura, que ela é apenas um evento provocado pela sua mente e que você pode deixar ir. Até aqui, tá fazendo sentido? Pessoal, tá tudo bem? Ok. O tempo está voando, estou chocada. Vamos em frente. Eu não queria correr, pelo menos nesse primeiro momento, para que a gente pudesse entender bem, né, todas as nossas bases, as bases do Mindful Eating. Então, a gente tem alguns programas hoje em dia para o treinamento regular, né, dessa consciência alimentar, desse Mindful Eating. Os 3 mais conhecidos são da Jean Christeller, que se chama MBEAT, né, que é o Mindfulness Based Eating Awareness Training. É um programa que mistura elementos do MBSR e da terapia cognitivo-comportamental, e é um programa de 12 semanas. A gente também tem o programa da Chosen Base, né, e da CHA, que é Mindfulness Eating Conscious Living, que é o MECL, que também é uma mistura do MBSR, mas agora com o MBCT, né, que a Karen acabou de falar aí para vocês, de 8 semanas. E a gente também tem a Lynn Rossi, com o programa Eat for Life, que é uma mistura do MBSR, do Intuitive Eating e da Yoga, e é um programa de 10 semanas. Certo? Então, esses são os programas mais conhecidos. O que mais temos estudos científicos é o primeiro, né, o da Jean Christeller, tá certo? E o que a gente tem hoje em relação à literatura dos potenciais mecanismos de ação desse Mindful Eating, né, na nossa vida. Então, a prática do Mindful Eating pode aumentar a nossa motivação autônoma e a nossa autorregulação. Então, ela pode, né, essa motivação intrínseca, autônoma e intrínseca, vamos dizer assim, melhorando a minha capacidade de me autorregular à medida que eu consigo mapear melhor tudo que está acontecendo comigo, em termos de emoções, de pensamentos, de sensações físicas, de desejo, de fissura, em relação ao alimento. Né? Então, isso vai me ajudar a agir de uma forma mais assertiva com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu desejo. Vai diminuir, né, a reatividade afetiva vinculada à aceitação. Então, quanto mais eu aceito esse processo, menos reatividade afetiva eu vou me vincular e eu vou permitir que essa reatividade afetiva tome conta de mim, né? Então, toda vez que eu começo a aceitar que aquilo é um evento, aquilo é um processo,
que eu estou em sofrimento por alguma coisa que aconteceu na minha vida e eu acolho aquilo com amorosidade e gentileza, a minha reatividade vai reduzindo. Redução da fissura e do desejo vinculada ao descentramento, né, que foi aquilo que eu já falei, de eu me desconectar disso e não me fundir à minha fissura e ao meu desejo, entendendo que são eventos produzidos pela minha mente e que desencadeiam emoções e sensações físicas no meu corpo. Maior atenção aos meus sinais internos de fome e de saciedade. Meus sinais internos de fome e de saciedade. Né? Eu vou ter o meu comer e a minha saciedade retardados, então, normalmente, a minha velocidade de comer, né? A minha velocidade de alimentação vai ficar menor, ou vai ficar mais devagar, menor, não vai ficar mais devagar, e a minha saciedade também, né? Vai sendo modulada porque eu estou comendo mais devagar e eu vou conseguindo perceber melhor a minha saciedade. A prática de Mindful Eating também melhora a nossa memória de trabalho, e isso faz com que a gente tenha uma regulação emocional mais eficaz e aumente a nossa tomada de decisões em direção àquilo que a gente quer e àquilo que a gente acredita, menos impulsivo. E o estresse reduzido, né, diminui o estresse e o afeto negativo, incluindo o afeto negativo em relação à insatisfação corporal. Tá certo? E aí essa revisão, né, ela traz também os efeitos das estratégias específicas de alimentação consciente nos comportamentos alimentares. Então, o que são estratégias específicas? Então, o que a gente mais vê hoje na literatura são pequenas intervenções breves. Você coloca pessoas em ambiente de laboratório e treina elas a ouvirem áudios de 10 minutos, submete ela a situações e depois mede para ver se aquele treino rápido que você deu de 3 ou 10 minutos tiveram algum efeito. Entendeu? Então, você faz uma intervenção mais curta, só ensinando a pessoa a se conectar com a sua fome, com a sua saciedade e ver o que acontece logo em seguida, tá certo? Então, as formas hoje em dia são muito variadas pelas quais a alimentação consciente tem sido operacionalizada, né? E combinadas com pesquisas experimentais limitadas, significa que ainda não estamos em posição de concluir que estratégias específicas de alimentação consciente influenciam ou não na alimentação. No entanto, há algumas evidências que sugerem que algumas estratégias, como o descentramento e a atenção às propriedades sensoriais dos alimentos, podem ser mais promissoras do que outras, tá certo? Principalmente quando a gente usa de uma forma isoladamente. Alimentação consciente em crianças. Também ainda temos pesquisas muito limitadas nessa área, né? Então, além disso, muitos objetivos, um conjunto de objetivos muito diversificados quando se vai falar de alimentação consciente em crianças. Isso torna difícil a gente tirar conclusões, né, definitivas sobre a presença ou ausência de efeitos. Também é possível que os resultados sejam afetados pelo viés de desejabilidade social, que é um viés muito difícil, né, para a gente, principalmente para as crianças, que entendem bem direitinho o que elas deveriam comer, o que elas deveriam fazer e como elas deveriam responder àquela pesquisa que elas estão participando, né? Outros mecanismos de ação também têm a ver com a tríade estresse, digestão e mindfulness. Certo? Então, trouxe para vocês essa outra revisão de literatura que traz efeitos moderados a fortes, tá bom? Entre mindfulness e estresse e toda essa relação do mindfulness, do estresse com o estado com a digestão da pessoa, né? Com o trato gastrointestinal dessa pessoa, melhorando, né, o processo digestivo dos pacientes quando eles estão muito estressados e praticam mindfulness, certo? E mindful eating também. Então, esse artigo, ele traz aqui algumas atividades que eles consideram que são bem importantes e que trazem resultados para melhorar essa questão da digestão dos alimentos por meio do mindfulness, né? Então, uma pessoa que tem muitos processos, muitas dificuldades digestivas se beneficiaria com todo esse processo.
E esse artigo termina dizendo, né, que essa alimentação consciente, ela serve para otimizar a função digestiva, melhora a autoaceitação, a consciência, mente e corpo dos alimentos e o bem-estar em geral, né? Melhorando a digestão, promove uma resposta atenuada ao estresse, e ele conclui dizendo que é uma maneira eficaz de ajudar a regular a resposta ao estresse para uma função digestiva ideal, que é a base do bem-estar e da sobrevivência. Agora, falando sobre a compulsão alimentar, que é um dos transtornos alimentares mais estudados por meio das práticas de Mindful Eating. Tá certo? Então, a gente tem duas revisões falando no mesmo ano sobre esse assunto, e elas trazem que as intervenções baseadas em mindfulness reduzem a gravidade da compulsão alimentar no final dos ensaios, também reduziram significativamente a depressão e melhoraram a regulação emocional e a capacidade de atenção plena dessas pessoas, e termina dizendo que futuros ensaios, né, precisam se concentrar para avaliar melhor a diversidade, incluindo mais homens e pessoas de minorias étnicas. A gente vê realmente que a maioria dos estudos de Mindful Eating é composto de mulheres, o sexo feminino. Esse outro estudo também diz que as intervenções baseadas em mindfulness foram mais eficazes do que o controle para aumentar os scores de mindfulness e diminuir os sintomas da compulsão pré- e pós-tratamento. No entanto, não foram mais eficazes do que o controle na redução de massa corporal, o que pode ser atribuído à variabilidade na duração das intervenções. Esses resultados destacam o potencial dessas intervenções para melhorar os comportamentos relacionados à obesidade em comparado com as intervenções nos estilos de vida, mas que seus efeitos na perda de peso a curto prazo permanecem obscuros. Como eu já havia falado para vocês, o objetivo principal de Mindful Eating não é perder peso, mas as pessoas continuam pesquisando esse assunto, continuam pesquisando se Mindful Eating é capaz de fazer as pessoas perderem peso. Esse não é o objetivo fim do Mindful Eating. O objetivo do Mindful Eating é restabelecer essa conexão interna e diminuir o sofrimento psíquico da pessoa em relação ao alimento e em relação ao seu corpo. Tá bom? Então, essa outra revisão aqui, falando sobre excesso de peso e obesidade, ela identificou uma ampla gama de intervenções psicológicas disponíveis para abordar a alimentação emocional, inclusive o Mindful Eating, né? 10 estudos desses 34 eram intervenções de Mindful Eating, que envolviam a técnica da identificação e da resposta adaptativa aos desejos de comida e fornecendo habilidades para essa regulação emocional acontecer. E ele termina dizendo que as intervenções para abordar a alimentação emocional mostraram-se promissoras na redução desse comportamento e promoveram uma pequena perda de peso em adultos vivendo com sobrepeso e obesidade. E ele conclui dizendo que a terapia cognitivo-comportamental mostrou ser a mais promissora para reduzir o peso e melhorar a alimentação emocional nessas subanálises. Né? Como a gente tem medido Mindful Eating, né? E a gente vê também isso como sendo uma grande dificuldade hoje na pesquisa. É muito difícil a gente ter uma escala que nos ajude efetivamente a medir o impacto da nossa intervenção. Eu trouxe para vocês aqui as principais escalas que a gente tem hoje em dia, que é a Mindful Eating Questionnaire, que foi criada em 2009 e depois adaptada em 2017. A Mindful Eating Scale, de 2014, a Mindful Eating Behavior Scale, de 2018, a Mindful Eating Inventory, de 2021, e mais recente agora, 4-Facet Mindful Eating Scale, certo? Todas elas eu coloquei aqui minimamente, depois vocês vão ter acesso a isso, né? Agora chama a atenção o número de itens, né, dessas escalas. Quem faz pesquisa científica sabe como é difícil quando uma escala é muito grande, como é difícil que as pessoas respondam e que elas se dediquem para responder, né? Então, a gente precisa avançar ainda muito, né, no estudo de medir adequadamente o que está acontecendo com as pessoas quando elas se submetem a intervenções de Mindful Eating.
tá certo? E eu trago aqui esse novíssimo aqui, saiu em janeiro de 2023, esse Michael, não sei exatamente como que se pronuncia o nome dele, mas Mantius, ele traz uma definição de alimentação consciente, dizendo que a alimentação consciente é um conjunto de um comportamento alimentar consciente com uma tomada de decisão consciente em relação à alimentação. O que é isso, né? Então, que os programas, eles treinam as pessoas nessas duas grandes áreas. Comportamento alimentar consciente é quando eu estou ali, em contato com o alimento, atento a todos os sentidos, saboreando aquela experiência e percebendo conscientemente o sabor, o cheiro, o tato, as sensações físicas de fome, de saciedade daquele alimento. E existe também dentro do treinamento, baseado em atenção plena, o incentivo de habilidades para tomar decisão consciente em relação a essa alimentação, que é tudo que acontece fora da experiência direta com o alimento. Ou seja, por exemplo, não farei várias tarefas enquanto como. Esse é um pensamento que tem a ver com uma tomada de decisão consciente em relação à minha alimentação, mas eu não estou na experiência direta com aquele alimento. Ou, por exemplo, vou escolher um ambiente tranquilo para eu comer hoje, tá certo? Então, esse autor traz ainda a limitação das escalas em avaliar esses dois construtos. E ele traz essa proposta, que a gente comece a fazer escalas que possam medir separadamente o comportamento alimentar consciente e a tomada de decisão consciente em relação à alimentação. E assim, ele acredita que a gente vai começar a ter resultados mais fáceis, mais palpáveis, mais concretos e que nos ajudem a entender melhor os mecanismos de ação do Mindful Eating. Certo? Ai, meu Deus, faltam 5 minutos para acabar, gente, o que eu faço? Bom, tá finalizando, agora eu me lembrei que eu estou finalizando. Então, eu trouxe também para vocês um estudo que foi conduzido pelo nosso centro de pesquisa, né? Nosso principal objetivo aqui para vocês é trazer revisões sistemáticas de literatura para que vocês tenham maiores níveis de evidência com tudo que está acontecendo sobre a temática. Mas eu queria trazer, né, pedir essa licença para trazer a vocês um estudo produzido pelo nosso centro de pesquisa de Mindfulness e Mindful Eating para mulheres com excesso de peso no Brasil, que foi conduzido pela nossa querida pesquisadora Vera Salvo. Foi publicado em outubro do ano passado e desenvolvido no SUS, tá certo? Na Atenção Primária à Saúde aqui do estado de São Paulo. Então, foi um ensaio clínico randomizado com 284 mulheres, então, assim, uma amostra muito robusta, né? Um estudo porreta, vamos falar assim, que dividiu e randomizou essas mulheres em 3 grupos, o grupo MBHP, que é o Mindfulness para a Promoção da Saúde do Mente Aberta, grupo MBAT e um grupo controle que continua sendo atendido como padrão pelo SUS. Foram realizadas avaliações antropométricas de composição corporal, medidas psicométricas e também testes bioquímicos. E o follow-up foi de 3 meses. Né? Então, os nossos resultados... Opa, estou indo para trás. Os nossos principais achados. Ambas as intervenções baseadas em mindfulness foram superiores ao grupo controle, tanto no período pós-intervenção, quanto no período de segmento de 3 meses, mas sem mudanças significativas no peso ou na maioria dos testes biológicos. A intervenção específica de alimentação consciente oferecida foi mais eficaz em melhorar o comportamento alimentar e reduzir a compulsão alimentar do que a intervenção de atenção plena nessa população. E ele termina, né, sugerindo que acompanhamentos mais longos devem ser realizados para avaliar a manutenção ou melhora dos parâmetros avaliados, o que será viável se também forem implementadas estratégias de suporte para facilitar o atendimento e a adesão. Então, a gente sabe, e vocês também, eu imagino que saibam, por terem contato já com Mindfulness e por praticarem Mindfulness, que os efeitos de Mindfulness são cumulativos, eles vão melhorando ao longo do tempo. E a gente tem essa limitação muito grande nos nossos estudos científicos, porque a gente consegue acompanhar essas pessoas por muito pouco tempo.
3 meses, 6 meses, quem dirá um ano de acompanhamento com esses pacientes, né? E a gente perde também a oportunidade de medir eficazmente como que aquela pessoa está se apropriando gradativamente desses conceitos, como nós mesmos falando, como elas vêm cultivando as habilidades mindfulness e inserindo isso no seu dia a dia, né? E em tudo que ela vai fazendo. Então, consegui muito rápido aqui, corri bastante, peço desculpa a vocês por ter falado tudo tão rápido. Queria ter colocado ainda uma breve prática de Mindful Eating para a gente ter um pequeno contato com essa experiência de fome, mas não deu tempo. Mas queria abrir, pelo menos para que vocês pudessem, nesse finalzinho, tirar alguma dúvida, ver se eu posso ajudar de alguma forma vocês aí no geral, né, de tudo que nós conversamos. Marcela? Oi, todo mundo me ouve? Me ouvindo? Sim. Bom dia, boa tarde já, né? Obrigada, Érica. Karen, foi maravilhoso estar aqui ouvindo vocês, são maravilhosas. Mas fiquei com uma dúvida aqui sobre se já tem algum estudo, alguma coisa relacionando os psicobióticos com essa questão, né, da microbiota, de como funciona a nossa alimentação. Eu sei que a gente não cuida, assim, no Mindful Eating, do que comer, mas se ele influencia por esses estudos, né, tem alguma coisa relacionando, né, já que, por exemplo, 80% a 70% da serotonina que a gente produz, né, é no intestino, como isso influencia o humor e como que interfere realmente a alimentação nos pensamentos. Quer dizer, não é só os pensamentos que eu controlo a emoção, né? Pode vir, né, o top-down, né? Enfim, e o de cima para baixo, baixo para cima, né? Enfim. Não sei se foi clara a minha pergunta. Entendi, Marcela, acho que entendi. Eu ainda não vi um estudo falando sobre Mindful Eating e microbiota, mas eu já vi um estudo de Mindfulness e microbiota. Tá certo? Um estudo que fez essa associação positiva com quanto maior a prática de mindfulness, o volume de prática que você tem e regularidade ao longo da sua vida, melhor é a sua microbiota intestinal, fazendo realmente mudanças de microbiota a partir do treinamento em mindfulness. Já vi, sim. Eu vi um artigo falando sobre isso. E você pode compartilhar depois, por favor? Posso procurar, tá certo. Posso, sim. Deixa eu anotar para eu não esquecer aqui. Obrigada, Érica. Nada, que isso. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de, bom, primeiro parabenizar aqui a Valquíria de São Paulo, foi excelente as duas explanações, a forma gostosa, né, de ouvir todo esse conteúdo técnico, que realmente também não percebi ao passar do tempo. Eu fiquei com uma dúvida se esse encontro vai acontecer todas as segundas ou foi hoje em especial, que eu fiz a minha inscrição, mas eu fiquei com essa dúvida. Oi, Valquíria, seja bem-vinda, então. Na verdade, não acontece toda semana, acontece uma vez por mês, tá certo? Esses encontros fazem parte de uma disciplina de pós-graduação da Unifesp. E aí, quando você se inscreve, você recebe o link de acesso. Então, tem como você ver, acho que a próxima é 22 de maio, o próximo encontro é no dia 22 de maio. Ficar atento lá nas redes sociais que eles vão avisar direitinho o próximo encontro. Ah, então tá, já. Espero, quem sabe, eu tenha a oportunidade da pós também. Mas já vou conhecendo o trabalho de vocês. Obrigada. Eu que agradeço, Valquíria.
A Ana perguntou aqui no chat sobre as escalas. Sabe dizer quais estão traduzidas e validadas para a população brasileira? Terrível, viu? Deixo, Ana, o convite para vocês se empolgarem e quererem traduzir e validar essas escalas para a população brasileira. A gente só tem uma delas, que é a MES, que tá traduzida, tá certo? As outras ainda não. Então... E eu imagino que vão surgir ainda mais outras escalas depois desse convite do Mansell esse ano, já direcionando o que ele gostaria que a gente pesquisasse, tá bom? Então fiquem atentos, eu acho que vão sair novas escalas por aí. Paulo? Boa tarde. Primeiramente, gostei bastante aí dos dois seminários, né? A forma que vocês falam, a forma que explicam, né? Os exemplos. E eu queria saber se a Mindful Eating, ela ajuda na questão da privação, porque na psicologia, no comportamental tem muito isso, né? Um dos problemas da dieta, da restrição alimentar, é que a pessoa fica um tempo sem comer determinadas coisas e isso faz com que o comportamento dela aumente depois de um tempo, né? Quando ela volta a ter contato com comidas que vão fazer ela engordar e tudo mais. Então, ela ajuda também nessa questão, talvez pelo fato de você prestar mais atenção no que você está fazendo, de você não se privar, mas de comer com consciência, ela pode ajudar? Sim, Paulo, a gente tem um lema que é a permissão incondicional para comer. Certo? Então, a gente estimula que a pessoa pare de se privar dos alimentos e desenvolva, a partir de agora, uma relação de muita curiosidade e mente de principiante com as próximas refeições. Para que ela não se prive, para que ela se abra, né, com muita abertura, para ver o que vai rolar naquela refeição. Sem pensar em quantidade, sem pensar em quanto vai comer, em quanto vai parar, mas se conectando com todas as sensações fisiológicas, né? Preferencialmente com os 5 sentidos, e depois se conectando com o seu estômago. E aí você Legal. vai pedir para essa pessoa dizer como foi, o que ela notou nessa experiência e que tanto ela comeu, né? Então a gente traz muito esse desafio para a pessoa, enquanto está fazendo o programa com a gente, para ela se desafiar a abrir mão dessa restrição, desse controle, abrir mão de uma balança, por exemplo, né? Que hoje em dia é muito comum as pessoas terem balança para pesar os alimentos. Abrir mão de tudo isso e se permitir essa desfrute com curiosidade do que quer que apareça. Tá bom, obrigado. E é bom para a gente também, né? Assim, que comer com mais consciência. É diferente a gente almoçar algo saudável ou comer Doritos no almoço, né? Afeta a nossa energia e tudo mais para o próprio dia a dia, né? Mas bem legal. Obrigado mais uma vez. De nada, é isso mesmo. A ideia é que a gente traga para o nosso dia a dia tudo isso, né, que a gente está conversando aqui. A Rosane, qual a experiência de vocês aí no tratamento da anorexia nervosa com Mindful Eating? Há resultados concretos publicados? Não, nós não temos experiência aqui no Centro Mente Aberta com o tratamento de anorexia nervosa e Mindful Eating. E também ainda não vi revisões sistemáticas voltadas especificamente para esse público, que é mais desafiador, né? Digamos assim, o que a gente mais vê hoje em dia, benefícios de transtornos alimentares é a TCAP, né? Que é o transtorno da compulsão alimentar periódica, e a bulimia. Tá certo? Mas sim, existe e tem como fazer tratamentos para anorexia também, mas eles são mais incipientes. Ai, que bom, então, ó, maravilha. Você podia compartilhar conosco, hein? Ah, ainda não publicaram. Que ótimo. Podia depois compartilhar com a gente quando publicar, que vai ser maravilhoso. A gente dá uma olhada mais profunda sobre isso. Então é isso, pessoal. Agradeço muito a participação de vocês, a presença de todos por aqui.
Fico muito feliz que a gente possa ter dado um start nesse assunto, que vocês possam levar esse assunto com vocês, que possam digerir, metabolizar e internalizar o que for possível, né, de todo esse conhecimento. Tá bom, Karen? Muito obrigada mais uma vez por ter dividido esse espaço. Gratidão, saudades. Eu que agradeço, a mesma coisa aqui. Muito obrigada, gente. Foi muito gostoso. Eu amei a aula, Erika. Muito obrigada. Eu também. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.